E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o Fifine H8, esse headphone que a Fifine enviou aqui pra mim fazer um review. Eu quero agradecer de antemão muito a Fifine por ter confiado mais uma vez aqui no meu trabalho e ter enviado esse fone aqui pra gente fazer o review. Bom, pessoal, de início, o que eu tenho a dizer? O Fifine aqui não é um headset, como eu já disse, ele é um headphone, não tem microfone nele no caso. E ele também não é um aparelho focado em jogos, ele é um headphone de estúdio. A Fifine está caminhando para uma linha um pouco mais de estúdio, a gente pode ver esse novo microfone que eles lançaram, que é o K688, que tem um foco mais em estúdio, e eles também lançaram aqui o H8. Pelo nome, seria meio que a substituição do H6, mas ele não se enquadra muito bem nesse local. Eu digo isso porque o H6 é um headset com microfone focado em jogos, o que é diferente do que a gente recebe aqui. Vamos começar aqui pela construção desse fone. Eu achei ela ok, não achei nem muito boa e nem ruim. Essa parte metálica aqui do fone é boa, tá? Essa parte que segura aqui a AirPad, a parte que fica aqui em cima, né, que gruda na cabeça, é bom, tem uma qualidade boa, o corino aqui é bom. E a gente tem uma versatilidade legal aqui do tamanho da cabeça, que eu achei bem legal. Mas chegando aqui na parte do earphone em si, que fica no seu ouvido, eu acho que ela podia ser um pouco melhor em questão mesmo de construção, né? A gente tem aqui uma construção plástica, não é de ferro, e as ear cups são de courino, que eu não gosto, eu prefiro um ear cup de tecido, mas isso pode ser para isolar o som, né? Como isso aqui é um headphone focado em estúdio, eu acredito que eles usem materiais que sejam mais focados em isolar o som. E o courino é melhor para isolar o som do que o tecido. Eu tenho aqui o headset de tecido, o G533 da Logitech, e é bem notável a diferença aqui. O som vaza bastante aqui pelo tecido e não vaza tanto pelo courino. Esse courino é de uma qualidade genérica, é um courino normal. Vale ressaltar que o courino que está aqui em cima tem uma qualidade superior ao que está aqui nas AirPads, mas o das AirPads são um pouco mais maleável. As espumas são boas, não são ruins, são bem fofinhas e são agradáveis. Outra coisa que eu acho que podia ter sido feita diferente nesse fone, o tamanho das AirPads. Podia ser maior, porque ele fica, sim, sobre a sua orelha, não é um fone muito grande. Então ele fica sobre a sua orelha, o que pode ser um incômodo para algumas pessoas, como é para mim. Outra coisa que eu acho que a construção podia ter sido melhor é em relação ao clamp. Esse fone tem um clamp muito forte, como vocês podem ver, ele fica junto, né? Ele se bate o tempo todo, o que acaba trazendo um clamping muito forte na hora que você tá na cabeça. Eu usei ele da primeira vez mais ou menos uma meia hora direto e ele cansou na cabeça, então eu achei o clamp dele muito forte. Claro que com o tempo de uso você vai esticar ele e em uma hora o clamp vai melhorar, mas em relação à construção são esses pontos. Não é uma construção ruim, mas poderia ser melhor em alguns aspectos. Falando sobre o cabo dele, eu não gostei muito. Esse cabo coiled acaba sendo muito pequeno e aí acaba atrapalhando, pelo menos aqui no meu uso, no meu setup. Atrapalha da seguinte forma que ele fica pendurado, né? Não chegou a atrapalhar a movimentação nem nada, mas ele fica pendurado e pode ser um incômodo. Lembrando novamente, o foco desse produto é estúdio, não é um foco gamer, então pode ser que para um setup de estúdio isso aqui não seja nada demais, eu não vou ter como dizer. Em relação ao áudio desse fone, que é o que realmente importa, ele tem um foco, como eu disse, em músicas e em estúdio, então ele não é um fone para jogo. Para jogar, esse fone aqui não é bom, justamente porque esse não é o objetivo dele. Em jogo, você consegue saber corretamente esquerda e direita, mas você não tem nenhuma noção de em cima e embaixo. Isso se dá porque não é o objetivo desse fone ser um fone de jogo. Então, se você quer comprar um fone para jogar, esse fone aqui não é para você, esse aqui é um fone de música. Para jogar, eu não gostei de usar ele, porque você tem noção de esquerda e direita, mas você não sabe se a pessoa tá embaixo, tá em cima de você, e muitas vezes isso é um pouco confuso. Às vezes o som é um pouco traseiro e aí ele acaba passando para a orelha direita ou para a esquerda, que acaba confundindo um pouco você na hora de jogar. Então, lembrando da proposta desse fone, que é estúdio, não é para jogo, ele não é obrigado a ser bom em jogo e ele realmente não é legal para jogar. A experiência de ouvir música é uma coisa diferente. Inicialmente, eu não tinha gostado do som desse fone, porque eu estava comparando com o meu G533 aqui, que
é muito mais caro que esse. Vamos lembrar que esse fone aqui é R$200. Eu comparei ele com o G533, que custa, na média, seus R$700 a R$800. É uma comparação um pouco injusta, justamente pela diferença da faixa de preço. Logicamente, o G533 vai ter um som melhor, porque a qualidade geral do fone é melhor. Então, assim, contra o G533, ele se sai bem mal, porque a qualidade do fone é muito maior, o fone é mais caro. Mas eu ainda tenho o meu G430, que foi o que eu usei mais para comparar ele, e ele não se saiu tão mal. Eu comparei com esse fone, o G430, que é de uma faixa de preço parecida da época que ele era vendido. Eu testei ele com a placa de som também, que vem no G430, e não teve muita diferença. Só resolveu o problema do chiado, porque esse fone tem um pouco de ruído se sua casa não tem aterramento. Aqui na minha casa não deu nenhum problema porque tem aterramento, mas eu testei na casa da minha namorada que não tinha aterramento, ele ficou com um pouco de ruído, mas a plaquinha de som resolveu. Em questão de ouvir música, do áudio do fone, ele não tem graves muito fortes, mas o agudo e os médios dele são bem definidos. Mas o grave literalmente não é o forte desse fone. Ouvindo algumas músicas, eu achei até que ele ok, balanceado, mas o grave deixa a desejar. Eu acho que ele podia ser um pouco melhor no grave, o que eu senti falta aqui. Eu não sei como fica em uma placa de som, como eu disse, mas no plug and play, né, ligando no PC e usando, eu senti falta de grave nesse fone. Eu testei em algumas músicas e assim, o som foi parecido com o G430, mas ele é mais alto. O G430 também não tem graves muito presentes e o grave do Fifine A8 acaba sendo até mais alto que ele. Então, eu tô tomando totalmente como ponto de comparação o G430 justamente pela faixa de preço dos dois. Mas vamos lembrar que o G430 é um headset. Os agudos desse fone são muito bons e os tons neutros também são bem definidos, como eu disse. O que eu acho mesmo que falta realmente é a equalização dos graves e agudos, né? Uns são muito presentes e outros não são. Minhas considerações gerais desse fone é que ele tem diversos pontos que podiam ser melhor. Lembrando que ele não é um fone para jogo. Você não vai comprar isso aqui para jogar. Em relação ao áudio, ele tem alguns pontos que podiam sim ser melhores e que eles, não sei porquê, acho que por experiência, não se atentaram muito. Em relação à construção, eu acho que podia ser maior e o clamp deveria ser um pouco menor para apertar menos na cabeça. O cabo, literalmente, precisava ser um pouco maior, esse cabo é muito pequeno. E em relação ao som, eu acho que falta um pouco de grave nele. Por R$200, você tem algumas opções de fones que podem chegar a esse nível e podem até ser melhores, então vale você dar uma pesquisada. Eu não sei nenhum para dizer aqui, mas eu sei que existem outras opções de fones com essa faixa de preço. Minha opinião sobre esse fone é que, pelo preço de R$190, R$200, ele pode ser uma boa opção se o seu objetivo é só ouvir músicas e se você não liga tanto para os graves. Se você é uma pessoa que gosta de grave, você não vai gostar muito do som desse fone porque os graves não são muito presentes. Se você está começando no mundo da música e etc., talvez ele seja uma boa para você. O design do fone eu achei legal, eu achei ele bem bonitinho. Como eu disse, ele podia ser maior. Eu acho que se ele fosse um pouco maior seria bem interessante. Mas são possíveis upgrades, né? No mais, eu acho que é isso. Caso eu tenha te ajudado com esse vídeo, eu peço que você se inscreva e deixe seu like. Eu vou indo nessa. Falou!